A gente costuma pensar na nossa mordida como, bom, algo para mastigar, né? Mas a verdade é que ela é um sistema muito, mas muito mais complexo e poderoso do que se imagina. Hoje, a gente vai mergulhar nessa força oculta que entra em ação toda vez que a gente fecha a boca e descobrir o que acontece quando esse sistema perde o equilíbrio. E para começar, que tal um mistério? Pensa só. Por que um dente que parece estar perfeito, sem nenhuma cárie, sem nada, de repente começa a ficar mole? A resposta para isso é bem surpreendente e leva a gente direto para o coração do nosso assunto de hoje. Ok, então para a gente desvendar isso, primeiro a gente precisa entender o básico, né? Como é que a nossa mordida deveria funcionar? Pense nela como fosse um delicado ato de equilíbrio. O nome técnico para isso é oclusão. É basicamente o jeito como os dentes de cima e os de baixo se encontram. Num sistema saudável, esse contato é super harmonioso com todo o resto. A mandíbula, os músculos do rosto, as articulações. É como se fosse uma orquestra sinfônica, sabe? Tudo funcionando junto. E o mais legal é quando a gente olha de perto, no nível micro. O dente não está simplesmente colado no osso, não. Ele é suspenso por uma estrutura chamada ligamento periodontal. Imagina um conjunto de molas de trampolim. É exatamente isso. Elas amortecem a força de cada mordida, protegendo o osso. É um sistema de suspensão simplesmente genial. Mas e quando essas forças são excessivas? Aí que o problema começa. O sistema começa a falhar e aquelas forças que deveriam ser nossas aliadas acabam se tornando destrutivas. E é exatamente aí que entra o que a gente chama de trauma oclusal. É, literalmente, uma lesão. Acontece quando a força da mordida é tão grande, mas tão grande, que aquele sistema de molas e o osso em volta não dão mais conta do recado. Eles não conseguem se reparar. A estrutura de suporte do dente, então, começa a ceder. E aqui vem um ponto fundamental. Não importa se a mordida de uma pessoa parece perfeita ou torta. O que define o trauma oclusal não é a aparência, mas sim se o jeito que os dentes se tocam está machucando os tecidos que seguram o dente. O que importa é a lesão. E essa lesão pode acontecer de dois jeitos principais. No trauma primário, o suporte do dente está saudável, está forte, mas a força é simplesmente exagerada. Pensa numa árvore super forte sendo atingida por um furacão. Já no trauma secundário, o suporte já está fraco, geralmente por causa de uma doença na gengiva. Aí, meu amigo, até a força normal de mastigar já pode causar um estrago. É como uma árvore com as raízes fracas caindo com um ventinho qualquer. Então, como é que a gente fica sabendo se isso está acontecendo? A boa notícia é que o nosso corpo é um ótimo comunicador. Ele manda vários sinais de alerta. Vamos aprender a reconhecer esses sinais? O corpo é realmente muito bom em nos avisar quando alguma coisa está errada, sabe? No caso do trauma oclusal, os sinais podem ser bem sutis no começo, mas com o tempo, eles ficam bem claros. O sinal mais clássico e o que talvez mais assuste as pessoas é um dente que começa a amolecer. E essa mobilidade ela é progressiva, ela tem graus. Começa com um movimento levinho, quase nada, depois fica mais evidente até que, nos casos mais graves, o dente se mexe para todos os lados, comprometendo totalmente a função dele. Mas não é só o dente mole, não. É preciso ficar de olho em outros sinais. A gente pode notar pontos de desgaste, que são aquelas áreas que ficam achatadas e brilhantes nos dentes de tanto um raspar no outro com força. Pequenas trincas no esmalte também são um alerta. Às vezes, os dentes podem até mudar de lugar, sabe? Parece que estão andando. E essa sobrecarga toda pode causar dor nos músculos do rosto, que ficam trabalhando demais. Mas a investigação não para por aí, não. Para ter o quadro completo da situação, a gente precisa olhar mais fundo, para aquilo que não dá para ver no exame normal. E aqui que o raio-x se torna o nosso melhor amigo. Na radiografia, dá para ver se o espaço daquelas molas, o ligamento periodontal, está mais largo que o normal. Dá para ver mudanças no osso ao redor da raiz, padrões bem específicos de perda óssea e, em casos mais sérios, dá para ver até que a própria raiz do dente começou a encurtar. Agora, vamos complicar um pouquinho o cenário. O que acontece quando esse trauma da mordida aparece numa boca que já tem inflamação na gengiva? A interação entre esses dois problemas é super crítica. E olha, essa ideia não é de hoje, não. Lá em 1965, um pesquisador chamado Glickman lançou uma teoria que mudou a forma como a gente enxerga isso. Ele percebeu que, embora o trauma da mordida sozinho não cause a doença da gengiva, quando os dois se juntam, eles viram fatores codestrutivos. Deixa eu explicar o que é essa tal de codestruição. É o seguinte, o trauma não causa a infecção na gengiva. Quem faz isso é a placa bacteriana.
Mas, se a gengiva já está inflamada, a força excessiva da mordida pode mudar o caminho que essa inflamação segue, jogando ela mais para fundo e acelerando a destruição do osso que segura o dente. E é aí que mora o perigo. Essa sinergia transforma dois problemas separados em uma verdadeira tempestade perfeita. A perda óssea fica muito mais rápida e muito mais grave do que seria se fosse só um problema isolado. Mas calma, a boa notícia é que depois que o problema é diagnosticado, tem solução. Existem maneiras de intervir e restaurar o equilíbrio. O objetivo é sempre o mesmo: aliviar a sobrecarga e devolver a harmonia para esse sistema. As estratégias para restaurar esse equilíbrio variam bastante. Às vezes, um ajuste oclusal, que é um desgaste bem pequeno e seletivo, já resolve e redistribui as forças. Em outros casos, pode ser preciso usar aparelho, a ortodontia, para levar os dentes para uma posição melhor. Para dentes que já foram danificados, coroas ou pontes podem ser a solução, e para aqueles dentes que já estão bem moles, a gente pode uni-los uns aos outros, numa técnica chamada splintagem, para um dar suporte para o outro. E tudo isso nos leva de volta àquela ideia inicial. A mordida é uma força constante, poderosa. Entender que ela pode tanto trabalhar pela nossa saúde quanto destruí-la silenciosamente, isso muda a nossa perspectiva, né? A pergunta que fica para reflexão é: a sua mordida está trabalhando a seu favor ou contra você? Muito obrigada pela companhia.